Olá, Ellen, inscrito do canal, boa noite. Eu me chamo Júlio César. Então, gente, dando continuidade aos nossos relatos, hoje eu trago mais um. O fato não aconteceu comigo, aconteceu com uma conhecida chamada Ieda. Ela relatou isso para mim diretamente e o fato se deu no ano de 1992. Era um ano em que muitas coisas estavam acontecendo aqui em termos de empreendimento aqui na Zona Oeste. E um desses empreendimentos que mobilizou muita gente através de emprego, através de oportunidades, foi um grande shopping aqui em Campo Grande. E a Ieda foi contemplada com emprego nesse shopping. O shopping fechava às 10 horas da noite. Aí ela tinha uma rotina prescrita de pegar um ônibus até o centro de Campo Grande e de lá ela pegava o ônibus 858, Campo Grande, Santa Cruz, bairro onde ela morava. Hoje ela não mora mais nesse bairro. E o que acontecia? Estava vendo alguns boatos de aparições de um animal não identificado, em que no mesmo momento em que o animal aparecia, ele desaparecia. A densidade demográfica de Santa Cruz é muito extensa no centro, onde tem umas ruas que sobem, uma casa muito bonita, muito elegante. Um bairro nobre aqui, da Zona Oeste. É o último bairro do Rio de Janeiro, logo depois vem a Baixada Fluminense, que é o município de Itaguaí. Ela seguia essa rotina nessas duas conduções, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo motorista, a não ser quando ele estivesse de folga. E as pessoas também, que era do horário, havia uma certa interação entre elas. E o que acontece? Com essas aparições, a esquina da rua onde ela saltava, ela subia essa rua para poder ter acesso à rua dela. Ela poderia fazer esse trajeto de uma forma natural, porém iria aumentar alguns metros à frente. Então o que todo mundo fazia? Simplesmente pegava um terreno baldio, sem casa, nessa rua, entrava nesse terreno baldio, nesse caminho, que tinha um caminho no meio do mato. Não era um mato alto, era um mato até baixo. E acessava a rua dela para poder ter acesso à sua casa. Feito isso, vida que segue, tudo natural. Ela seguiu a viagem normal, interagiu com as pessoas, interagiu com o motorista, saltou, lembrou que o pessoal estava evitando tanto esse caminho quanto passar perto de um hospital abandonado, um hospital particular abandonado. Não vou dizer o nome do hospital, logicamente, mas a placa está lá até hoje. Continua abandonado e hoje, em pleno século XXI, continua relato de aparições não mais da criatura, mas sim que o local é mal assombrado. Então, depois de certa hora, as pessoas evitam passar em frente a esse hospital. Dito isso, a rotina dela continuou, ela trabalhou normal, fez o seu caminho de volta para casa, já eram 11 e alguma coisa da noite. Aí, quando ela começou a subir, todo mundo já dentro de casa, só o pessoal que estava chegando mesmo. Curiosamente, nesse dia, ninguém percorreu o caminho com ela. Sempre havia uns 2 ou 3 que iam junto, percorriam o caminho e se distribuíam cada um para suas casas. Nesse dia, duas coisas aconteceram. Não veio ninguém e ela lembrou-se do que estavam comentando. Qual era dela? Eu, no lugar dela, iria direto, passaria, faria a curva lá em cima para poder ter acesso à minha localidade, à minha rua. Mas ela deu um nó na sua consciência e preferiu adentrar o caminho. Ela parou, olhou,
É uma distância mais ou menos de um terreno para o outro de uns 500 metros mais ou menos. São terrenos grandes. E pensou em dar a volta, mas não o fez. Começou a andar devagar, olhando e não via nada. Silêncio total. Quando ela percorreu o primeiro terreno dessa rua, que ia adentrar o segundo terreno, já vendo já o asfalto, para poder cair para a direita, para descer para sua casa, ela escutou um farfalhar de gente se mexendo à sua direita. Ela não olhou, parou, analisou. Logo na frente o mato ficava mais baixo, e então ela resolveu continuar. Colocou a sua bolsa na frente, ela estava com a mochila, e olhando sempre para a direita. Até que ela conseguiu ver uma enorme reunião de cachorros. Uns se coçavam, outros estavam deitados, outros estavam cochilando, mas era uma reunião muito grande de cachorros. Ela conta que era perto de uns 8 a 10 cachorros. Então, os dois vieram latindo na direção dela, mas como a conheceram, abanaram o rabo. Ela sentiu-se mais tranquila. Mas ela notou que no meio dos cachorros tinha um deitado, onde o tamanho excedia o do restante dos cachorros ali em volta. E ele estava deitado. Quando ele a viu, ele se agachou. E foi aí, quando ele se agachou, ela notou a enorme diferença de altura. Quando ela foi chegando nas imediações dele, já pronta para chegar no asfalto, Ieda sentiu um aperto no coração, um medo e uma pressão enorme na cabeça. E ela disse para si mesma: meu Deus, o que é isso? Tomara que ele fique ali. Eu vou chegar no asfalto e vou sair correndo para casa. Pois quando ela chegou na direção dele exatamente, ele estava deitado, agachou-se e ele ficou agora em pé. Ela conta que, até uma parte engraçada que a gente riu bastante quando ela me contou, ela conta que a alma saiu do corpo. Ela pensou que era o fim. Só que ele ficou em pé, mas não ficou numa atitude ameaçadora. Ele apenas levantou-se. E os cachorros, fugindo ao contrário do que se contam nos relatos dos inscritos, aqui e em outros canais, o relato conta que a diferença foi a seguinte: ele simplesmente não tinha cheiro, mas tinha os olhos totalmente brilhantes, isso era um fato, era corcunda, alto e estava vestido, tinha roupa. Então ela queria crer que era alguém conhecido fazendo medo nela, alguma coisa assim, e ela chegou ao asfalto. Só que ela estava travada, ela não conseguia correr, ela foi andando. E o que aconteceu? Os cachorros vieram, passaram por ela andando, foram acompanhando, e aquilo foi acompanhando ela atrás. Ela podia sentir os passos pesados, isso era um fato, e ela também sentia a proximidade da respiração forte e cansada bem no alto da sua cabeça, dada a altura da criatura. Em certos momentos do caminho, que parecia ter uma eternidade de distância, ele a empurrava com o nó dos dedos. Mas teve um momento em que ela olhou por cima do ombro, com muito medo, e ela viu que ele estendia as mãos, mas não eram mãos. Era uma mão enorme, não eram mãos humanas, é lógico, mas era uma mão enorme, com garras que podiam rasgar facilmente. Mas ele não usou essas garras para machucá-la. Quando ela conseguiu chegar e visualizar o portão que ficava à esquerda da descida da rua, bem no alto, os cachorros continuavam e a criatura também continuava atrás dela. Até que ela fez menção de subir a calçada e a criatura meio que empurrou-a devagar para adiantá-la para chegar até em casa. Mas quando ela chegou na calçada, que chegou o portão,
para sair daquele pesadelo de medo, aquele terror que ela estava sentindo, com o seu corpo já entrando em colapso, ela correu, não conseguiu frear e bateu no portão, gritando ao seu irmão que ela sabia que sempre esperava ela, vendo televisão na sala. Quando isso aconteceu, a última cena que ela viu, antes de desmaiar, foi a criatura em pé, olhando para ela deitada, mas segurou-a antes dela cair ao chão. Ela só bateu no portão e escorregou e caiu no portão. E Eda acordou no outro dia, no hospital, apenas com o ombro machucado, devido ao impacto com o portão. E sua mãe, seu irmão, seu pai, à beira do leito. E quando ela abriu o olho, o pessoal deu graças a Deus, normal, né? E ela fez uma pergunta. Quem foi que viu que eu estava desmaiado? Aí o irmão falou, não, fui eu. Eu escutei seu grito, escutei você correndo, e escutei a batida no portão e fui correndo ver. E você estava desmaiada. E ela perguntou, e quem estava comigo? Aí ele falou o seguinte, apenas 2 cachorros estavam abanando o rabo do teu lado, mais nada. Aí o pai perguntou, o que foi que você viu, minha filha? Então ela relatou o que aconteceu. E somando-se aos outros relatos, as pessoas passaram a evitar aquele caminho. Curiosamente, paralelo a esse acontecimento, algumas coisas aconteceram. A primeira delas é o que eu acabei de falar agora. As pessoas começaram a evitar esse caminho depois de certa hora, já que a coisa foi muito comentada. Em segundo lugar, ela notou um dia, passando mais cedo, onde o shopping fechou, eram 8 da noite, então ela resolveu subir direto. E ela notou que esses mesmos cachorros que estavam no caminho estavam agora na porta de dentro desse hospital abandonado. E junto com esses cachorros estava um morador de rua, da qual as pessoas alimentavam, e era uma pessoa muito educada e prestativa, fazia alguns serviços básicos ali nas imediações. E por ser um morador de rua, ele tinha uma educação muito grande. Então era muito solícito, muito atencioso. E ela passou na rua e ele cumprimentou-a e enigmaticamente falou com ela. Eu levei você até em casa, viu? Eu cuidei de você. Ela escutou aquilo, arrepiou-se e ela notou que o mesmo era a criatura e os cachorros naquele caminho, naquela noite fatídica ao término do seu serviço. Logo depois, passou-se algum tempo, alguns anos, ela não sabe precisar a certa data, ela disse que aquele morador de rua desapareceu, junto com os cachorros, e nunca mais houve relato daquela criatura. Mas, curiosamente, nunca fazia mal a ninguém. Esse é o relato da Ieda. Espero que vocês gostem. Tenham uma boa noite. E muito obrigado, Ellen, pela oportunidade maravilhosa de contar e compartilhar essa experiência com os nossos inscritos. Grande abraço a todos.